Olá Farroupilha, olá região, quero aqui agradecer a oportunidade de contar um pouquinho do nosso trabalho nesses primeiros 2 anos de mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, iniciando agradecendo a Deus pela oportunidade, as pessoas que votaram em mim, que acreditaram no meu trabalho e que acreditam na minha pessoa, porque quando nós votamos, seja o projeto que for, nós colocamos a representação que nós tivemos no nosso voto. E aqui a nossa gratidão e a nossa responsabilidade em cada voto que nós fizemos dentro da Assembleia Legislativa. E quero contar um pouquinho para vocês desses 2 anos de trabalho, 2 anos de muito aprendizado, 2 anos onde eu tive a oportunidade de aprender muito, de conhecer muitas pessoas e de entender um pouquinho mais da política. A política, de quando nós falamos, é algo muito discriminado ainda. A própria sociedade não quer falar de política, muita parte da sociedade, e eu entendo isso porque por muitas vezes eu também critiquei muito, sem entender o real sentido da política. A política é o que nós vivemos no nosso dia a dia, o que nós, tudo que nós compramos, tudo que nós sonhamos, ele está relacionado sim com decisões pautadas na política. Então é uma oportunidade única que eu tenho e quero deixar a minha responsabilidade de fazer muito pela nossa região, pela nossa Farroupilha, aqui pela nossa casa. E quero contar um pouquinho para vocês desses meus 2 anos. Na verdade, quando fui candidata, o que me motivou a ser candidata a deputada foi um projeto que eu fiz em Farroupilha, enquanto primeira-dama do município, que é a farmácia solidária. Uma farmácia que aproveita medicamentos, recebe doações da população, recebe doações dos consultórios médicos. Hoje já a indústria farmacêutica é uma grande parceira do projeto e depois, passada por triagem, com um profissional técnico qualificado sempre à frente do projeto, farmacêutico, olhando se aquele medicamento tem capacidade de ser utilizado ou se ele precisa ser descartado. E esses medicamentos vão para doação para a população. Em Farroupilha, eu quero dividir com vocês, em 5 anos de projeto, nós ajudamos mais de 18 mil pessoas. Essas pessoas que receberam essas doações, se elas tivessem comprado esses medicamentos, elas teriam gasto mais de 3 milhões de reais. E outro ponto que eu considero muito positivo e sempre agradeço a oportunidade, quando a imprensa nos deixa contar um pouquinho, é a questão do descarte do medicamento. Quando eu sei onde eu devo descartar o medicamento, eu tenho também a consciência ambiental e faço a minha parte como cidadão. Porque muitas pessoas me relatam nas cidades onde nós vamos, contando dos projetos, pessoas com formação, pessoas até professores, enfim, que não existe uma parte na educação que fale do medicamento, dos cuidados que eu tenho que ter, onde eu descarto o medicamento. Isso é algo que a gente vai avançar também aqui no nosso estado, é um compromisso nosso. Mas voltando a esses 5 anos da Solidária em Farroupilha, num município onde nós temos em torno de 71 mil habitantes, nós recolhemos das nossas casas mais de 2 toneladas e 400 quilos de medicamentos vencidos, que seriam colocados no lixo de casa, muitas vezes no lixo seco. Até as pessoas me relatam de colocar num saquinho para não contaminar, mas infelizmente ele vai no lugar incorreto e o medicamento necessita do descarte correto, evitando assim a contaminação do nosso solo, das nossas águas, dos nossos rios e também não prejudicando até a própria criação de peixes, como nós temos um estudo em Santa Catarina, numa cidade próxima a um rio, onde tinha um descarte de uma empresa que produzia hormônios femininos e ali o rio acabou não tendo mais produção de peixes, os peixes não procriavam mais e foi entendido de que a água contaminada foi que fez com que os peixes acabaram não se produzindo e com o tempo não tendo mais peixes. Então a gente precisa entender a importância do descarte correto do medicamento e essa é uma luta nossa que está dentro do projeto da Solidária. Levando em consideração esse projeto, que foi o que nós nos comprometemos com a população quando nós nos colocamos à disposição, hoje ela é uma lei de Estado, uma lei que foi
sancionada em outubro de 2019, com o número 15.339. Então, hoje a farmácia solidária é uma lei estadual. O que isso quer dizer para nós gaúchos? De que a população, em qualquer município do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, os 497 municípios, podem ter a solidária. Esse é um grande sonho nosso como cidadã, como farmacêutica, sabendo da diferença que isso fará na vida das pessoas, sim. Isso eu entendo como política. A política é algo que nos permite transformar leis em alcance às pessoas. É isso que eu me propus a fazer. E claro, dentro disso nós temos grandes desafios que vêm do Poder Executivo, que vêm muitas vezes da própria Assembleia, de colegas deputados, onde nós temos que ter sim responsabilidade. Mas aqui dividir com vocês de que o meu sonho como mãe, como mulher, como farmacêutica, de levar o projeto da Solidária, ele tem se concretizado. Hoje nós temos no estado do Rio Grande do Sul 10 farmácias solidárias. Parece pouco, mas para quando a gente partiu de uma única, nós temos hoje 10, é um número que nos deixa muito feliz. E eu quero dividir com vocês as cidades, né, que hoje tem a Solidária. Então nós temos a Solidária em Canguçu, onde nós estivemos presente na inauguração, né, abrindo a farmácia. Foi um momento assim para mim gratificante, onde a gente viu outros vereadores de partidos diferentes do nosso buscando o projeto, entendendo a importância. E aqui eu sempre digo, a gente precisa, depois de eleito, nos despirmos de vaidades, de partidos políticos e trabalhar pela população. É assim que eu vejo, né, o nosso mandato. Então, Canguçu hoje tem farmácia solidária. Nós temos em Santo Antônio da Patrulha, onde nós também tivemos a alegria de estar lá no dia da inauguração. Também em Nova Petrópolis, onde nós participamos também da inauguração da farmácia. Em Lagoa Vermelha, também a farmácia de portas abertas, e a gente esteve lá junto. Flores da Cunha também, na inauguração. Temos em Bento Gonçalves também a farmácia solidária. Na cidade de Rio Grande, Caxias do Sul e Bom Princípio. Então são esses municípios que hoje têm o projeto, mas quero dividir com vocês que mais de 30 municípios já têm a lei aprovada na Câmara Municipal, e eu tenho certeza que este ano que nós iniciamos agora de 2021, um ano de recomeço para muitas pessoas, um ano que nós temos que agradecer muito por estarmos aqui com saúde, né, com a nossa família, que nós também deixamos o nosso sentimentos e a nossa solidariedade a quem perdeu seus queridos com esse desafio que tem sido o coronavírus, mas dizer que vai ser um ano de muito recomeço. E aqui é o meu compromisso de voltar a esses municípios onde tem leis aprovadas, os novos gestores, né, muitos prefeitos que estão iniciando o mandato, outros que se reelegeram, mas com muitos que tiveram compromisso conosco durante a eleição de colocar esse projeto para a população. E a gente vai cobrar, vai estar junto ajudando para que esses projetos realmente se realizem em mais municípios. Nós temos uma meta até o nosso final de mandato de pelo menos 50 farmácias solidárias no município, onde nós criaremos uma grande rede. Essas farmácias vão se comunicar. Hoje nós temos já um pessoal fazendo um aplicativo para a Solidária, totalmente gratuita, de uma forma voluntária, e esse é um grande sonho nosso. As farmácias integradas, abertas, né, o estoque aberto para os médicos, para toda a rede que necessita a utilização dos medicamentos, para que as pessoas tenham um atendimento humanizado, para que quando eu vá para a Solidária, seja lá em Canguçu, em Nova Petrópolis, em Flores da Cunha, eu sei que tem o medicamento porque o doutor olhou no estoque, tem o medicamento, a pessoa chega lá com a receita e tem, né, a condição de levar esse medicamento de forma gratuita, e isso dignifica assim qualidade de vida para as pessoas. Então isso é algo que me deixa muito feliz, é algo que realmente eu me sinto realizada como parlamentar, porque foi o que eu me comprometi com as pessoas de levar esse projeto adiante. Quando eu contava com a população e quando eu pedia voto em outros municípios que as pessoas não me conheciam, eu dizia: não é uma ideia, é algo que já existe, nós temos em Farroupilha e pode ter aqui na sua cidade. Então a gente fica muito feliz de poder colher esses frutos, né? Foram algumas sementinhas plantadas
e já temos alguns frutos colhidos. Também quero dividir com vocês, dentro da saúde, que é o nosso carro-chefe. Sim, eu sempre vou priorizar a saúde, eu sempre digo que nós tendo saúde, o resto a gente busca. Nós somos um povo trabalhador, um povo que sua a camisa, que levanta cedo, que dorme tarde, um povo de muita fé. Mas o que a gente precisa é ter saúde. Então, para mim, saúde sempre será prioridade. Mas quero dividir com vocês várias questões na saúde aqui para nossa região, onde nós buscamos, nós conversamos, nós dialogamos. Nós trouxemos, por exemplo, para o Hospital São Carlos, a secretária Arita, nossa secretária de Estado, com um desafio muito grande. Há muito tempo já tinha a questão da alta complexidade em traumatologia parada, né, um convênio que por muitos anos tinha sido feito pela Prefeitura de Farroupilha, mas que ele não se pagava, né, explicando de uma forma muito simples, e que foi parado dentro do governo municipal. Por quê? Porque o custo dessas cirurgias ele não pagava, não tinha como pagar, e acabava que o município tinha que aportar até muitas vezes valores para pacientes de outros municípios. Vendo essa realidade, chegamos no Hospital São Carlos, conversamos com a administração, sempre pronta para diálogo, trouxemos os outros prefeitos interessados e fizemos um grande consórcio, um pacto, né, onde nós temos 3 entes, né, que ajudam a pagar essas cirurgias. Tanto a União, quanto o Estado, quanto os municípios participam desse grande contrato, e pelo menos a gente conseguiu com que isso começasse a acontecer. As cirurgias estão acontecendo, a gente sabe que a demanda é muito grande. Nós temos ainda muitas pessoas em filas de espera por prótese de joelho, por cirurgia de coluna, enfim. Isso é algo que nos incomoda como parlamentar e como cidadã, porque a gente sempre tenta se colocar ao lado, né, das pessoas ou na condição das pessoas, e isso é algo que precisa mudar a realidade. Mas aqui, né, na nossa região, aqui na Serra Gaúcha, a gente conseguiu mudar, né, e fazer esse contrato, e hoje as cirurgias estão andando. Claro que de uma forma não como nós gostaríamos, porque daí em 2020 veio o Covid, já mudou totalmente as cirurgias que a gente chama de eletivas, e a gente gostaria que essa fila já tivesse andado mais, mas é algo que está acontecendo, né? A nossa região hoje tem a alta complexidade em traumatologia por muitas mãos, mas quero aqui dividir com vocês que eu fiz um papel importante, né, de unir as partes para a conversa, para o diálogo, e isso mexeu muito com os valores do Hospital São Carlos, né, o nosso único hospital que necessita sim de muitos recursos. Hoje o custo dos hospitais ele é muito alto, e nós temos visitado todos os hospitais da nossa região, conversando com as administrações, caminhando, entendendo as necessidades, e sempre faremos o possível para ajudá-los. Mas eu quero dividir com vocês de que nós conseguimos para nossa região, nesses nossos 2 anos de mandatos, mais de 16 milhões de reais que vieram para a região. Isso sim é algo que a população tem que cobrar da gente. É algo que a gente estará sempre atento e sempre à disposição para buscar mais, para entregar serviços para a população. Então, para a gente entender um pouquinho, esmiuçar um pouquinho esses valores, 420 mil por mês o Hospital São Carlos recebe por ter essa habilitação em traumato e ortopedia. 200 mil por mês o Hospital São Carlos recebe por habilitação das portas de entradas. Aqui eu faço um parênteses, nós fomos a Brasília mais de uma vez, levando essa demanda, uma demanda de muitos anos também parada. A secretária do Estado também mobilizou esse pedido, entidades aqui de Farroupilha também mobilizaram, então foi uma união, e dessa união o Hospital São Carlos recebe então 200 mil por mês de portas de entrada, um serviço que ele já prestava há muito tempo, mas que não era reconhecido pelo Ministério da Saúde. Também conseguimos 52 mil por mês para qualificação de leitos de UTI e retaguarda, leitos que não eram também regulamentados e hoje recebem esse valor. 400 mil ao ano daí ao Hospital São Carlos por habilitação de 3 novos leitos de UTI, 384 mil por mês para o hospital na habilitação dos 8 leitos para o Covid, 160 mil
aquisições de cama elétricas e materiais. Essa emenda foi uma emenda parlamentar da deputada estadual, né, uma coisa nova neste governo do estado, onde nós tivemos a oportunidade de destinar R$1 milhão para a nossa região, né, e foi todo destinado em saúde em 2020 por entender a necessidade, né, e esse desafio que nós tínhamos de ampliar os leitos de UTI, de qualificar os nossos hospitais para que eles realmente pudessem receber os nossos cidadãos se necessário, e nós sempre falamos isso para a imprensa, de que a nossa luta era para que todo cidadão tivesse, né, a condição de que, se necessário, ser internado ou, se precisar do serviço hospitalar, ter um leito disponível. Nós não admitiríamos ter pessoas em filas, em corredores, esperando ou por um leito clínico ou por um leito de UTI. Essa foi uma angústia nossa quando começou a pandemia. E aqui quero dividir também com vocês a ação que nós fizemos unindo 5 deputados da Serra, em prol, né, da nossa região, sem partidos políticos, mas sim cuidando da nossa população, dos nossos cidadãos, lutando por vindas de EPIs, por não faltar remédio nos leitos de UTIs, pela ampliação de leitos. E quero dividir com vocês também um número bem importante. Aqui na Serra nós tínhamos 70 leitos de SUS, e esse número passou para 167 leitos, um aumento significativo. E eu digo assim, a importância de nós termos representantes, sim. Como eu disse lá no início, talvez a gente não entenda muito, o que faz um deputado, parece que não faz nada, mas lá por trás, talvez, das câmaras, a gente está sempre lutando. É isso que eu quero que vocês tenham certeza, da deputada Fran, né, desse empenho, dessa preocupação. E, mais uma vez, eu acredito muito na humanização em atendimento, seja ele na escola pública, seja ele lá na prefeitura, seja ele no hospital. Nós precisamos humanizar, sim, todo tipo e qualquer tipo de atendimento. Não interessa se é público, se é privado, é isso que eu vou primar sempre. Então, nós fizemos essa organização dos deputados e nos unimos e lutamos muito aqui pela Serra. Eu acho que é importante a gente falar também que a Serra tem um número de leitos de UTIs muito baixo. E a nossa luta agora é para que nós tenhamos mais leitos pós-Covid. A gente ainda vive esse momento, né, difícil da pandemia, mas a gente não vai poder deixar ir embora muitos leitos. Nós precisamos ampliar esses leitos, porque uma das nossas próximas lutas aqui no nosso estado, já falamos isso com o governador do estado, é na questão da regulação de leitos. Não é justo famílias ficarem esperando por um leito de UTI com um familiar, né, com risco de morte, às vezes com um bebê com risco de nascer e não ter condição de viver sem um leito de UTI neonatal. Então a gente irá lutar, sim, por esta ampliação, principalmente aqui para a nossa região, né, porque nós temos esses números, nós temos acompanhado e temos muito próximos dos hospitais para que isso realmente se concretize e que a gente mantenha esses leitos ampliados, porque existe essa necessidade, sim. Ainda falando na saúde, nós temos algumas frentes parlamentares dentro da Assembleia que a gente luta, e eu quero dividir com vocês. Deixa eu só achar aqui, tem bastante coisa. Então a gente tem a logística reversa do medicamento, é uma frente parlamentar, onde nós temos essa discussão a nível nacional também, mas aqui no estado somos nós que cuidamos, e este ano a gente vai dar, sim, uma atenção especial para que a gente tenha toda a cadeia produtiva. O que é a logística reversa do medicamento, assim, de uma forma muito simples para todos entenderem. É toda a logística, é toda a rede, desde quem produz o medicamento, quem distribui, quem vende e a população. Todos nós somos responsáveis por esse medicamento. A partir do momento que eu compro o medicamento na farmácia, eu sou responsável pela sobra, se sobrar, se vencer, pelo descarte correto. E aí entra o nosso projeto da Solidária mais uma vez. Não, o que a gente quer e vai plantar no nosso estado? Comprei medicamento, fiz o tratamento, sobrou, dou para o projeto. Eu não deixo ele vencer para eu não ter o descarte. Mas a logística reversa cuida disso, de toda a cadeia, e todos precisam ser responsáveis. Hoje, por exemplo, algumas farmácias coletam medicamentos vencidos e dão o descarte correto, e as prefeituras municipais.
Mas cadê o papel da indústria? Aquela que coloca o medicamento, que produz, que muitas vezes faz o medicamento numa quantidade que não teria necessidade e tem aquela sobra. Ela também precisa ser responsável e também ajudar a pagar essa conta, porque o descarte correto do medicamento ele tem um custo, mas que eu digo que não é custo, é investimento, porque eu acabo, né, cuidando do meio ambiente, e isso para mim é investimento, sim. Nós temos uma outra frente parlamentar que a gente cuida, que é em defesa das comunidades terapêuticas. Aqui eu abro um parênteses, né, para falar para essas famílias que têm filhos, muitas vezes, que estão na drogadição, né, que tiveram a infelicidade de buscar um caminho que realmente não leva a nada. É talvez fácil a gente falar para quem não vive na pele, mas eu tive a oportunidade de conversar com algumas famílias, com algumas mães que perderam seus filhos já, porque já se foram, infelizmente, pela droga, e outros que lutam para ter seus filhos de volta. E essa é uma luta muito digna. Eu acredito sim no papel das comunidades, mas eu vejo assim que nós precisamos fazer com que toda a rede funcione. Desde lá, o psicólogo, a parte dos CRAS, né, dos municípios, os próprios leitos que o Estado compra dentro das comunidades para acolher uma pessoa, o Ministério também da Cidadania também faz parte e tem toda a lei, né, antidroga. Se avançou muito, hoje existe um reconhecimento desse trabalho, mas nós precisamos avançar sim aqui no nosso estado, e divido já com vocês do que eu mais entendo que é necessário é nós profissionalizarmos esses jovens, porque nós temos esses jovens ali nas comunidades em torno de 9 meses, eles estão bem, né, aparentemente bem, mas quando eles saem dali, eles precisam ter um norte na vida, porque se eles não têm um norte na vida, eles acabam voltando, né, para aqueles lugares onde tem os amigos, entre aspas, que os acolhem, e quando vê, eles estão de volta na droga. Agora, se eu consigo entregar esse jovem saudável para a sociedade, já qualificado, ou seja, né, sabendo daqui a pouco cortar cabelo, aquela jovem sabendo fazer uma manicure, um pedicure, maquiagem. Nós tivemos em algumas comunidades que eles produzem geleias, nós tivemos em algumas onde eles formam cozinheiros. Qualquer profissão é possível, desde que a gente aporte isso, que a gente consiga tornar realidade isso dentro das comunidades, né? Eles produzem hortas, eles plantam, dá para fazer muita coisa, e a gente precisa acreditar que essas pessoas precisam ter uma nova chance, uma chance de ter uma nova vida, e a gente defende as comunidades. Também nós temos a frente da psoríase. Pela psoríase, a psoríase é uma doença que não é contagiosa, ela tem que ser contada para o Brasil, para o mundo, porque muitas pessoas veem as pessoas com lesões, aquelas descamações, a pessoa é automático da gente, a gente não é por querer, mas a gente não toca, tem medo, parece que tem nojo. Então a gente precisa orientar a população de que a psoríase não é contagiosa, mas entramos com um projeto de lei muito importante que mudará a vida das pessoas no Rio Grande do Sul que tem psoríase, se nós conseguirmos levar ele adiante, e eu tenho muita fé nisso, porque esse projeto foi construído a muitas mãos, com dermatologistas não só do Rio Grande do Sul, do país todo participaram dessa construção, pessoas que acreditam que a lei pode mudar sim, que é para a gente ter o diagnóstico precoce da psoríase lá no postinho de saúde, quando muitas vezes a pessoa vai com a primeira manchinha, e talvez o profissional que está lá, ele não está habilitado ou qualificado para ver aquela lesão e dizer se é ou não, ele tem dúvida. Ele começa a tratar com um tratamento mais, entre aspas, normal, e muitas vezes seria já diagnosticado, não deixando a doença evoluir. Porque se nós temos uma pessoa com evolução da psoríase, como a artrite psoriásica, é algo que compromete o sistema interno, muitas vezes pessoas que entram em depressão, que não conseguem mais trabalhar, que acabam se afastando da sociedade por depressão. E falando em custo, né? Porque toda vez que a gente fala em projetos e mostrar isso para o governo, seja municipal, estadual, a gente precisa mostrar que isso vai fazer a diferença até no orçamento do próprio estado, dos próprios municípios. Então a nossa ideia é nós termos uma rede
um apoio pela telemedicina de profissionais, onde eu lá no postinho estou atendendo o paciente, conecto com o dermatologista, mostro, conto o que ele sente e dali a gente já tira um diagnóstico precoce e um tratamento mais adequado para que a doença não avance e a gente tenha um controle e a pessoa vive normalmente dentro da sociedade, podendo trabalhar, produzir, ter sua família, né? E não tendo problemas mais sérios se a gente não tratar. Então essas são as 3 frentes que nós temos dentro da Assembleia, que nós cuidamos, e esse ano será um ano de muito trabalho dedicado a todas essas frentes. Também faço parte da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, uma frente que nós iniciamos lá em 2019, onde protocolamos a PEC do 12º e a PEC do teto dos gastos. Também tivemos como sugestão a destinação de 30% da verba de gabinete encaminhada para o combate ao Covid-19, que foi algo que não estava previsto, mas que nós conseguimos reverter em custeio. Acho muito importante a gente falar um pouquinho de vários projetos que nós votamos, projetos que muitas vezes não entendidos pela população. E aqui quero falar para vocês do PL 246, onde foi votada uma mini reforma tributária. Quando a gente diz que uma ação isolada ela não coloca o nosso Estado de volta nos eixos, aqui a gente precisa entender que o nosso Estado há mais de 40 anos vem acumulando dívidas. E aí eu digo da responsabilidade e da coerência quando nós temos que tomar algumas decisões importantes. Agora, no dia antes do Natal, né, de 2020, onde nós tivemos que votar a manutenção de alíquotas, e aqui eu vou repetir, como eu tenho dito na imprensa, não existe aumento de imposto em momento algum, bem pelo contrário, eu vou mostrar que nós temos redução de imposto. Ou seja, o que nós votamos? A alíquota que lá em 2015 passou a 18%, ela vai já cair para 17,5%, ou seja, dia 1º de janeiro de 2021, nós tivemos uma queda de 0,5% na maioria dos nossos produtos. Porém, aquela alíquota que lá em 2015 foi elevada para 30%, ela mantém em 30% por mais 12 meses, sobre o combustível, sobre a energia e sobre a telecomunicação. Porém, não se fala, mas é muito importante, nós conseguimos 2 avanços importantes para o nosso Estado, que farão a diferença para as nossas pequenas empresas, para as nossas empresas, para quem compra fora do Estado, para todas as empresas do Simples. Nós tivemos a extinção da DIFAL, que é o nosso imposto de fronteira, e também a redução da alíquota interna de 18% para 12%. Algo que vinha sendo lutado pela população há muitos anos, foi aprovado nesse projeto. Então, acho que é importante a gente entender que todas as empresas do Simples, e aqui eu falo para mais de 260 mil empresas no nosso estado, serão beneficiadas. São projetos difíceis, assim como foi a votação da Previdência, né, dos servidores que nós fizemos em janeiro de 2020, onde mexeu na carreira de muitos profissionais. É difícil. São ações difíceis, mas estruturantes para o nosso Estado. É algo que vai nos proporcionar, em 10 anos, uma economia de 18 bilhões de reais. Então, são muitas ações acontecendo ao mesmo tempo para que a gente possa, daqui 5, 10, 15 anos, realmente ver o nosso Estado de volta a crescer, para que a gente possa ter o nosso Estado ser competitivo, voltar a crescer, a ter indústrias querendo vir para o nosso estado, que hoje a gente tem o contrário. Então são ações, várias ações conjuntas que darão sim dignidade para os nossos gaúchos, para que a gente possa ter sim saúde digna, estradas com qualidade, a educação e a segurança, que é o dever do nosso estado. Falando também das privatizações que andarão neste ano e que nós estaremos juntos participando para que as coisas aconteçam da melhor maneira e com a melhor entrega para o nosso cidadão.